Deus abençoe. Glórias a Deus. Bom dia para todos. Não está um bom dia, não? Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Que Deus vos abençoe. Eu sei que está frio, mas o dia está bonito lá fora. Podemos assentar? Povo bonito. Alisson, jogador caro. Isso é forte, hein? Em nome de Jesus. Você está bem, minha filha? Deus abençoe. Que Deus abençoe todos vocês. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E a casa de Deus é onde habita o Espírito Santo do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra maravilhosa para o seu coração hoje. A vida é um filme. E nem todo filme tem final feliz, né? Mas só que na nossa vida nós somos o roteirista. Nós podemos decidir como é que vai ser o final desse filme. Vai depender apenas das nossas decisões e daquilo que a gente de fato acredita. Quem está aqui pela primeira vez? Ninguém? Ah, a senhora? Deus te abençoe. Olha, como é o nome da senhora? Diana. Tiana. Deus te abençoe, Tiana. A senhora está bem? Alguém já ofereceu uma água para a senhora? Não? E se a senhora tiver com sede? Uma garrafinha d'água para ela, para mim ali. Isso. Pegue a minha aqui, ó, por favor. Pegue a minha que está consagrada. Tá bem? Eu fico com sede, mas a senhora não fica. Amém? Aí, ó. Tá vendo que o pastor vê? Tem que ver isso, irmão. Amém? Se tiver com frio, eu lhe empresto meu casaco. Porque eu sei que esse chão aqui, ele é gelado mesmo. Quem me ajuda a receber a Tiana? Tiana? Quem me ajuda a receber a Tiana? Não, vão me ajudar de verdade. Oh! Visitante, sois bem-vindo. Visitante, sois bem-vindo. A Rádio Cabo te ama. A Rádio Cabo está contigo. Visitante, sois bem-vindo. O visitante, sois bem-vindo. Sois bem-vindo. O visitante, sois bem-vindo. A Rádio Cabo te ama. A Rádio Cabo está contigo. O visitante, sois bem-vindo. Vamos lá, pessoal! O visitante, sois bem-vindo. O visitante, sois bem-vindo. A Rádio Cabo te ama. A Rádio Cabo está contigo. O visitante, Sois bem-vindo. o visitante, sois
Seja muito bem-vinda. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Tá bem, pessoal? Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Aonde Deus fala, aonde Deus se revela, aonde Deus mostra o caminho da verdade para mim e para você. Diga para a pessoa do seu lado: hoje Deus quer falar com você. Se você tiver coragem para ouvir e aceitar o que Deus tem para você, você vai romper. Aplauda o Senhor Jesus. Livro de Josué, capítulo 1. Versículo 1. Livro de Josué, capítulo 1 e versículo 1. Como que a pastora Mércia está bonita hoje. Pastora Mércia, fica de pé, por favor. Bom, meus irmãos, o profeta merece uma esposa bonita. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. O Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e este povo. A terra que te dou eu, dou aos filhos de Israel. Versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, que tu serás a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Amém? Feche seus olhos. Querido Espírito Santo, nessa manhã de domingo estamos aqui para ouvir a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo Ele possa falar conosco. Há quem veio aqui hoje ouvir a Tua palavra, meu Pai, para um fortalecimento espiritual, para uma cura, para uma resposta. E a Sua palavra, ela é vida. A Sua palavra, ela é cura, ela é libertação, ela é fortalecimento. Por isso, nesta manhã, que o Teu Espírito Santo, Ele vasculhe todos os corações que estão aqui. Ele visite todas as mentes que estão aqui. E que nós possamos ser alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Você diz amém. Glória a Deus. Conhecer a palavra de Deus e viver debaixo das promessas de Deus é uma grande oportunidade para quem consegue fazer isso. Abrir mão da sua vida, abrir mão às vezes dos seus projetos pessoais, não é fácil. Mas a vida é assim. Você não consegue ter tudo. Você tem que abrir mão de algumas coisas
para conseguir outras. Assim é a vida. A vida não é fácil para ninguém. Muitas pessoas desistem no meio do caminho. Muitas pessoas caem, muitas pessoas se machucam. Muitas pessoas perdem a fé. Muitas pessoas ficam desacreditadas. E aí que mora o perigo. Porque a Bíblia, ela é muito clara quando ela diz: aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Eu não vou dizer para vocês que subir na vida é algo difícil ou impossível. Claro que não. Uma pessoa que quer algo, que deseja algo, ela começa a criar um plano, uma estratégia, aos acomodados. Mas há pessoas que começam a ter ideias. Tenta por aqui, deu errado, tenta por ali e vai tentando. São várias tentativas, até que você uma hora acerta. Quem aqui já doou sangue? Quem aqui já doou sangue? Só 3 pessoas? 4? 5, 6, 7, 8. Olha o milagre acontecendo aí, ó. Começou com 3 só que tinham doado sangue, foi só despontando. Meu Deus, se forçar mais um pouquinho, outro vai levantar a mão. Quando você dá o braço para tirar o sangue, que acerta de primeira é tão bom. E quando a meia é difícil de encontrar, que fura a primeira, fura a segunda e diz: vamos para o outro braço. Mas a hora que acerta a veia é rápido. É rápido. A vida é assim. A vida é feita de erros e acertos. Quem tem pouca experiência vai castigar o outro, porque está aprendendo ainda. Se está aprendendo, você é uma cobaia de alguém. O que tem mais experiência tem mais habilidade. Já sabe como é que faz. Comprime o pulso, dá umas batidinhas para ver se encontra melhor. Mas é claro que depois que encontra, se torna tudo mais fácil. Grandes homens de Deus, os heróis da fé, eles passaram por momentos de fragilidade. E é muito bom você compreender isso, porque às vezes você diz: pastor, eu me sinto fraco, eu tenho medo. E às vezes eu tenho medo que eu não posso falar para todo mundo que tipo de medo que eu tenho. Porque nós não podemos expor as nossas fraquezas. Nós temos que guardar as nossas fraquezas para a gente. Porque se você mostrar as suas fraquezas, as pessoas às vezes podem usar fraqueza contra você. Todo grande inimigo só se torna inimigo quem foi amigo. Essa é a grande verdade. E existem coisas na nossa vida que nos mantêm de pé. E existem coisas que te derrubam. Isso é muito importante. Guarda no seu coração que eu estou te falando. Existem coisas que vão te manter de pé. E existem coisas que vão te derrubar. Existem coisas que você ouve que vai às vezes te entristecer. Mas depois, no momento certo, no lugar certo, você vai parar, vai analisar e vai dizer: não é que minha mãe tinha razão? Não é que meu pai tinha razão? Não é que o meu esposo tinha razão? Quando alguém fala: fulano, cautela, cuidado, não investe tudo que você tem, vai investindo pouco, não mergulha de cabeça. E às vezes, por falta de experiência, nós nos precipitamos. Esses dias eu coloquei um anúncio e eu fiz uma gravação no Instagram para conseguir colaboradores para trabalhar na nossa empresa, no norte. E muita gente entrou em contato comigo. Muita gente entrou em contato comigo, de outras etnias, de outros países também, que está aqui em Portugal. E eu fiquei triste.
Porque as pessoas falaram, eu tenho esse documento, mas não tenho outro. Eu tenho aquele, mas não tenho esse. Eu estou tentando agora, mas já não tira mais. Não foi uma ligação, foram várias. E as pessoas não sabem se volta, se tenta, se fica. Olha a condição dessa pessoa. Muitos venderam o que tinha no país para vir para cá. Muitos por um sonho, querer dar uma vida melhor. Não é muita coisa não, é só querer ter uma vida melhor. É só dar uma condição melhor para os filhos. Isso é querer muito. Eu estava vendo uma reportagem essa semana sobre Belém do Pará. Eu não conhecia o Belém do Pará, onde teve a COP30. Eu não conhecia essa cidade no Brasil. Eu nunca tive lá. Alguém que é de lá? E eu vi Belém, de Belém ou não? Passa por lá, né? É um pouquinho mais para frente, mas é. E eu estava observando que lá não tem saneamento básico praticamente nas ruas, as coisas. O nível de dificuldade que as pessoas passam lá. Há um lado que é muito bom, mas 60%, quase 70% da cidade é precária, né? Está abandonada pelo governo. E houve um evento que aconteceu lá, a COP30, e todos os representantes de vários países do mundo foram lá assistir. E no lugar que eles estavam, começou uma revolta, uma briga, e uma confusão, até pegou fogo. Aí começaram a mostrar várias cenas da cidade. Uma cidade abandonada, sem médico, sem água, a água encanada em muitos lugares passava dentro do esgoto, muitas coisas a céu aberto. E às vezes, isso dentro do nosso país, Alisson, uma realidade precária. Uma realidade precária, debaixo dos nossos olhos. E essas pessoas que vivem nessas condições, você começa a observar e a ver que as pessoas são reféns de um sistema. O ser humano, ele vive a vida toda em busca de uma oportunidade. E são essas oportunidades que nos dá prazeres e motivos de levantar todo dia para amanhã. Todo dia você tem que ter um motivo por trás disso. Um motivo muito forte. A vida é feita de motivos e motivações. Por que as pessoas perdem o desejo de viver? Porque elas vão perdendo tantos motivos na vida. Elas vão sofrendo tanta frustração. Você aguenta um golpe, você aguenta 2 golpes, do terceiro para o quarto para lá, já se frustra, já se deprime, já se entrega. Você aguenta quebrar uma vez, e 2, e 3, e 4, como é que fica? Só existe uma maneira, um jeito de você se manter de pé nesse mundo. Só existe uma maneira, um caminho de você se manter de pé, de você resguardar a sua vida, a vida das pessoas que você ama. É esse exato momento aqui agora. É dentro desse ambiente aqui agora. Depois que você sai daqui de dentro, você está dentro de uma selva lá fora. A verdade é essa. Nós vivemos diariamente num safari espiritual. E enquanto você anda naquele jipe com guia, com uma arma em cima, você está protegido. Mas se você descer daquele jipe no meio da selva, você não dura 5 minutos. O inimigo está tentando destruir famílias e está conseguindo. O inimigo está roubando os sonhos de muitas pessoas.
O inimigo está roubando a paz de muitas pessoas. E fulano, o que houve? Foi embora. Como assim? Foi embora. O fulano, o que houve? Separou. Como assim? Do nada. E o fulano, o que houve? Quebrou. Esses dias eu estava vindo do ginásio. Amém ou não amém? Você acha que essa estrutura se mantém assim? Você sabe que eu tenho que pagar um preço para estar. Eu já estou tentando, tem anos. Mas eu vou 3 vezes por mês. Você não vai nenhuma. Eu estou na sua frente. E o Espírito Santo falou para mim assim: passa em tal lugar, fala com tal pessoa. Eu achei que era coisa da minha cabeça. E eu fui e falei. Porque era uma revelação de Deus. Presbítero, Antônio, o problema é que as pessoas estão perdendo a visão de Deus. E quando perde a visão, o diabo faz o que quer com você. E eu falei para essa pessoa: olha, eu vim aqui para dar um recado para você. Abre o seu olho. O diabo está de olho em você. Deus te abençoou. Mas se você continuar construindo tudo em cima de um monte de areia, vai vir uma chuva e vai levar. Pode até demorar para construir algumas coisas, mas construi em cima da rocha. Que pode vir vento, tempestade. As pessoas podem até criticar que você não está tendo resultado de hoje para amanhã. Tudo bem. As pessoas falam mesmo. As pessoas sempre vão falar. Mas quando você constrói algo em cima de uma estrutura, é diferente, Arlen. Quando Deus levantou Moisés, Deus viu uma necessidade que o povo estava sofrendo há quase 400 anos. Deus precisava levantar alguém, porque Deus sempre vai levantar alguém. Deus levantou alguém, Moisés. Mas antes de Deus levantar Moisés, Deus não podia levantar qualquer pessoa. Deus levanta um elemento surpresa, uma pessoa estratégica, uma pessoa sábia, uma pessoa com habilidades diferentes, uma pessoa inteligente. Quem era esse? Um hebreu que foi acolhido pelo povo egípcio, que cresceu lá dentro, que sabia como é que funcionava o sistema. Ele nasceu lá, mas não pertencia àquela nação. 40 anos dentro do Egito. Deus olha e aponta Moisés para um propósito. 40 anos de vida, mas esses 40 anos foi 40 anos de experiência para Moisés. Agora Deus pega Moisés, formado, criado, e fala: eu tenho um projeto na sua vida, e esse projeto na sua vida não vai parar em você, porque eu preciso realizar na tua vida, e depois que eu mudar a tua história, você vai mudar a história de quase 3 milhões de pessoas. Deus pega Moisés com 40 anos de experiência, e agora leva para o deserto. Para o deserto começa uma grande trajetória, e essa longa trajetória demora mais 40 anos, porque mesmo Moisés tendo ficado 40 anos no Egito, ele fez formações na faculdade do Egito, ele conhecia as leis do Egito, ele conhecia a ciência, ele falava vários idiomas, ele era um príncipe. Mas Deus falou: todo o seu conhecimento te fez se tornar escravo dos deuses do egípcio, do costume, da cultura. Eu tenho que te limpar agora, Moisés, para que eu possa também atuar dentro de você. Aí Moisés agora passa mais 40 anos, e nesses 40 anos ele começa a ser liberto, porque você só pode libertar alguém quando você é liberto. Como Moisés era um hebreu dentro do Egito, ele se tornou um escravo do Egito, mentalmente, psicologicamente. 40 anos no mesmo ambiente, Arley. As crenças limitantes, as coisas que ele acreditava, as coisas que ele viu, a ciência, tudo.
o ambiente vai te modelando do jeito que você é. Aí Deus falou, para mim fazer a obra na vida de Moisés, agora eu tenho que reescrever uma história para ele. Eu vou ter que desconstruir tudo que estava na mente dele. E para desconstruir um pensamento, leva tempo. Você não está vendo a divisão que está tendo no mundo? Você não está vendo a divisão que está acontecendo no nosso país? Se eu perguntasse para você há 5 anos atrás o que era direita e esquerda, você não sabia. Estou mentindo? Se eu perguntasse o que era direita e esquerda, você não sabia o que era. Por que você descobriu? Por que você descobriu o que é direita e o que é esquerda? O que é capitalismo e o que é socialismo? No socialismo eles ensinam que você tem 2 iPhones, você tem que dar um e ficar com um para você. Mas pergunta se eles dão. Quando você vê algo, quando você participa de uma experiência diferente, e você começa a viver algo diferente, você começa a quebrar dentro do seu subconsciente crenças limitantes. Moisés, ele precisou ser remodelado novamente. Ele precisou ver que aqueles deuses pagãos do Egito não podiam mudar a vida de ninguém. Ele começou a perceber como é que 1 milhão de egípcios comandava 3 milhões de hebreus. Porque o povo hebreu, além de ser um povo de promessa de Deus, era um povo que foi condicionado a uma vida miserável, a uma vida derrotada, e eles foram presos psicologicamente, mentalmente. Eles eram muitos, eles eram fortes, eles eram numerosos. Quer ver uma coisa? Imagina um homem aqui e mais 3. Um sozinho mandar nos 3. Por que os 3 não pensam assim? Peraí, vamos se revoltar e vamos tirar ele aqui. Nós somos 3. Mas esse homem, por ser sozinho, ele tem uma palavra tão persuasiva que ele consegue ludibriar os 3, enganar os 3, colocar medo em 3, dizendo, se vocês saírem daquela porta, vocês vão morrer. Então, fica aqui. Aí, eles ficaram condicionados àquilo. Só que Deus, ele permite que o povo padeça também, porque o povo, ele às vezes tem um governo que merece. E quando Deus levanta Moisés, agora com 80 anos, ele diz, Moisés está preparado para guiar o meu povo. Porque agora ele passou na segunda fase com 80 anos. Agora dos 80 para 100 anos, ele vai começar a fazer novas formações agora. São as formações proféticas. As autoridades do mundo espiritual. Vim aqui todo domingo, vim aqui na quarta-feira, é uma coisa. Ouvir a palavra é uma coisa. Praticar e viver é totalmente diferente. Vir na igreja por vir é uma coisa. Querer entrar no mundo espiritual é outra coisa. Querer ser templo do Espírito Santo é outra coisa. Falar em línguas é outra coisa. Sentir o poder é outra coisa. Sentir a glória de Deus na tua vida é outra coisa. Ter dom de visão, de revelação, de louvor, de adoração, de discernimento de línguas é outra coisa. Ter intimidade com Deus é outra coisa. Vir no culto é uma coisa. Participar do culto é outra coisa. A vida é feita de experiência, de profundidade, de esclarecimento. Deus agora precisa levar Moisés para um outro nível. Até aqui tá bom, você aprendeu. Agora Jesus diz, Moisés, vamos agora para um outro nível. Agora eu vou me revelar para você. 40 no Egito, 40 anos de preparação, até constituir o pensamento, família, estrutura, posicionamento. Se posicionou, me posicionei, recebeu a palavra, recebi, está com fé, estou. Porque a vida é feita de 3 etapas: posicionamento,
gera autoridade, autoridade gera fé. A fé, uma pessoa com fé, o mundo pode estar caindo lá fora, que ela não desiste, ela não para. Ela não para. Tem pessoa inteligente que está até hoje no mesmo lugar. No mesmo lugar. Aí teve outro que saiu lá do meio da roça. Não sabe nem escrever o nome. Estava vendo ontem, hein, pastora Messia? Aquele empresário de São Paulo. Ele saiu do interior de Minas Gerais, foi para São Paulo. Chegou em São Paulo, virou flanelinha, trabalhava de flanelinha. Depois foi servente de pedreiro, depois foi isso, foi aquilo. Abriu a primeira danceteria dele, abriu a segunda, abriu a terceira na Rua Augusta. Hoje é um grande empresário, milionário em São Paulo. E ele estava começando, como é que ele começou? Ele falou, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada, mas sabia trabalhar. Eu sabia trabalhar. Porque o trabalho fala, o esforço fala, a determinação fala. Você não precisa de muito, você precisa saber o que você quer. Para alguns é mais rápido, para outros demora mais, mas você sabe o que você quer. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Se você não tiver um plano, se você não tiver um endereço certo, se você não tiver um lugar certo, aonde você quer estar o ano que vem, aonde você quer estar daqui 5 anos, você tem que ter algo desenhado aqui. O diabo pode tentar desconstruir tudo que você constrói, não importa, mas você sabe o que você quer. Você está determinado naquilo que você quer. E quando Deus chamou Moisés, Moisés sabia qual era a missão dele. Moisés sabia qual era o chamado dele. Moisés sabia que não seria fácil. Ele sabia que seria dificultoso. Ele sabia que seria muito complicado ele voltar de onde ele saiu. Voltar para o Egito, olhar para os amigos, olhar para o irmão, confrontar o passado, confrontar as dificuldades. Ele sabia que seria difícil, mas ele sabia que ele não estava sozinho. Ele sabia que a presença estava com ele, o eu sou estava com ele, a graça estava com ele. E quando ele volta para o Egito, ele confronta. No confronto, Deus começa a se revelar para ele. Deus só vai revelar para você na hora da luta, da dificuldade, na hora do problema. Deus está te preparando para isso. Quando você for confrontado, Deus vai estar com você. Quando vir um problema, Deus vai se revelar para você na tempestade. É na tempestade que Deus vai se revelar para você. Foi de frente com o faraó que Deus começou a mostrar para Moisés quem era o Deus de Israel. E Deus se revela para ele. E no meio dessa caminhada, no meio dessa jornada, Moisés abre o mar vermelho. No meio dessa jornada, ele vê coluna de fogo, ele vê nuvem no céu, ele vê cair maná, ele vê cair carne do céu, ele começa a ver sair água da rocha, ele começa a ter uma experiência. A Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá um profeta como Moisés, porque com ele eu falava face a face. Nunca houve e nunca haverá um profeta como Moisés. Os judeus não têm coragem de colocar o nome de um filho de Moisés. Nenhum tem coragem de fazer isso, colocar o nome do filho de Moisés. Tamanha grandiosidade, tamanha responsabilidade que Deus havia colocado sobre a vida de Moisés. Um chamado diferenciado, um chamado poderoso, algo separado pelo próprio Deus na vida de Moisés. Deus se revelou para Moisés de várias maneiras, de várias formas, e Moisés foi construindo um currículo de uma grande jornada aos pés do Senhor Deus. A Bíblia diz que um certo dia, Moisés já estava com 120 anos, cansado. Todos aqui sabem da história do Monte Sinai, aonde Deus chamou Moisés, revelou as tábuas da lei para ele. Moisés cumpriu o seu papel. Depois de 120 anos caminhando, cansado, com muita experiência, com muita intimidade com Deus, um belo dia pela manhã, o Senhor Deus o chama dentro da tenda. Logo pela manhã, bem cedinho, Moisés.
E ele responde: pois não, meu senhor. Tudo bem, Moisés? Tudo bem, meu senhor. Moisés, preciso falar com você. Pois não, senhor, fala que o teu servo ouve. Não, Moisés, aqui não. Suba ao monte, que eu preciso falar com você. Senhor, mas no monte? Sim. Era 8 horas de subida no monte. Senhor, o senhor vai ter que ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu já não sou mais aquele menino. Eu já sou um velho, de 120 anos agora. Sim, Moisés, mas sobe, que eu preciso falar com você, e é algo muito importante. E Moisés disse: posso levar Josué comigo, senhor? Pode, Moisés. Quem era Josué? Servo, guerreiro, leal, amigo de Moisés, o aprendiz, um grande estrategista. Ele viu tudo que Moisés fez, ele sempre estava observando. Moisés prepara as coisas, com 120 anos, as suas cãs embranquecidas, a sua barba grande, a sua roupa e o seu velho cajado na mão, junto com Josué. E Moisés começa a subir a montanha. Demora 8 horas, Alisson, para ele chegar lá em cima da montanha. E depois que ele chega lá em cima, depois de 8 horas, ele diz: senhor, sim, Moisés, já estou aqui em cima. O senhor pode falar comigo, Moisés. Moisés, você fez um bom trabalho. Em outras palavras, me permita imaginar, conjecturar o que a Bíblia diz. Ou melhor, abre a sua Bíblia comigo aqui no livro de Deuteronômio, no versículo 34. Eu já vou adiantar para você ler isso aqui comigo. Escute assim, ó. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e toda Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostra-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, o servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme dito o Senhor. E este sepultou num vale da terra de Moabe, de frente com Bet-pior. E ninguém tem sabido até hoje a sua. Então Deus começa a conversar com Moisés lá em cima do monte. Moisés, está vendo uma campina? Sim, Senhor. Está vendo aquele espelho lá embaixo? O que é aquilo, Senhor? Aquilo é um espelho d'água, Moisés. O que é aquele lado dourado, Senhor? Aquilo ali são as plantações de trigo, Moisés. Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Eu os trouxe aqui para te mostrar a cidade que eu prometi aos seus pais, que eu jurei aos teus pais, ao pai de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés começa a ficar empolgado, porque afinal de contas, ele havia caminhado 40 anos no deserto para entrar na terra prometida. Foram grandes aventuras e muitas experiências que ele passou. Mas o Senhor ali está dialogando com Moisés. Moisés está empolgado, por quê? Porque agora, depois de 40 anos padecendo no deserto, ele olha de longe e diz: Senhor, andando a pé aproximadamente uns 3 dias para chegar naquela terra que emana leite e mel.
O que você está achando dessa cidade? O que você está achando desse lugar, Moisés? Senhor, um lugar lindo e maravilhoso. Eu sempre sonhei em estar nesse lugar. Moisés, o que você vai fazer quando você chegar nessa terra prometida? Ah, Senhor, eu vou ficar muito feliz. Eu vou mandar os levitas ir na frente cantando, tocando. Nós vamos salteando e pulando. E como é que vai ser a sua vida lá, Moisés? Senhor, eu já sou um velho. Eu vou fazer uma casinha para mim lá. Vou ficar no cantinho e vendo os meus netinhos correndo para lá e para cá. E eu sei que lá vai ser o meu final. A Bíblia diz que Moisés, ele não entra na terra prometida. Depois de passar 120 anos, debaixo de um propósito, debaixo de uma missão, a Bíblia diz que Deus não permite que ele entrasse lá. E daquela geração apenas Josué e Calebe. A Bíblia diz que Deus, falando com Moisés, ele diz: Moisés, ele diz: pois não, meu Senhor. O Senhor sabe que o meu sonho é entrar nessa terra. O Senhor sabe que esse é o meu maior projeto de vida, é entrar nessa terra. Se você continuar lendo o texto mais um pouquinho, você vai ver que Moisés não fechou os olhos. E Moisés não encontrou com a morte. E você entende que Moisés é o único profeta da Bíblia Sagrada que escreveu a sua própria morte. Porque aqui, o livro de Deuteronômio, quem escreveu foi Moisés. Os 5 livros da Bíblia, os Pentateucos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quem escreveu Deuteronômio? Moisés. Então significa que Moisés é o único homem que antes de morrer escreveu sobre a sua própria morte. Agora você imagina Deus falando com Moisés, e Moisés de frente para aquele lugar lindo, o sonho dele ali. E Deus diz: Moisés, pois não, Senhor. Fecha os olhos, Moisés. Moisés de frente com aquele monte lindo, 120 anos, ele fecha os olhos. E Deus diz assim: Moisés, abra os braços. E Moisés abre os braços. E de repente Deus diz assim: Moisés, agora morre. E Moisés naquela hora, ele morreu. Se foi Moisés que escreveu Deuteronômio 34, os 5 livros da Bíblia, e ele mesmo descreveu a sua própria morte, significa que Deus revelou mistérios sobrenaturais para ele. Agora, se ele não viu a morte, me permita agora dizer uma coisa para os irmãos. Significa que ele abre os braços, ele fecha os olhos, ele morre, mas quando ele abre os olhos novamente, ele já não está mais na terra, agora ele está na Nova Jerusalém, no céu de glória, diante do Senhor. O projeto de Moisés era viver uma vida aqui na terra de paz e de gozo, mas o projeto de Deus era uma vida de toda eternidade para ele do céu. O que eu quero dizer é: a sua visão é limitada, mas a de Deus é eterna. Deus está se revelando para você nesta manhã. Deus está se mostrando para você nesta manhã como um Deus grande. Nunca tente limitar o poder de Deus. Nunca tente limitar a glória de Deus sobre a tua vida. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia, quem tem aleluia. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Quem fala em língua, fala em língua. Porque a presença de Deus estava ali. Rabagalabaxu e cantarabagassuri e cantarabagassúbia. O tempo passa e Josué está embaixo do monte, esperando quem? Moisés.
Quem foi com Moisés? Josué, o seu servo, o seu amigo leal, o seu grande general. Josué não tem notícia do que aconteceu com Moisés em cima do monte. Por isso ele está lá embaixo, Alisson, esperando para ver o que vai acontecer. Os dias passam e Josué, com a sua experiência, diz: Moisés já não desce mais. Moisés já é morto. Josué reúne todo o povo para dar o recado. O servo do Senhor Deus vivo, Moisés, ele é morto. O povo precisa de alguém para os guiar. O povo precisa de alguém agora que os governe. E agora entra o medo. Josué sente medo. A vida toda vendo um homem na sua frente que abria o mar vermelho, que falava de frente com o próprio Deus, que tinha sabedoria, autoridade, posicionamento, graça. Agora ele é um homem que está diante para se posicionar, para agora tomar o lugar que era de Moisés. Agora vem a palavra de Deus para Josué: Josué, o meu servo Moisés agora é morto. E daqui para frente agora é com você. É o texto onde nós lemos. Mas o Senhor começa a dizer para Josué: ninguém te sustentará diante de ti nos dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Diga assim: eu preciso andar com pessoas de Deus. Diga: eu preciso frequentar lugares aonde Deus está. Porque o mesmo Deus que estava com Moisés, ele permaneceu com Josué. E ele está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre os teus filhos. Retocalabassúria, rabandocalabagassuri, cantarabagassúria. E o medo e a insegurança faz parte da vida. E os meus medos, pastor, faz parte da vida. E quando eu penso que não vai dar certo, não se preocupe, eu também já pensei, todo mundo pensa. E quando eu falo, está demorando muito, não se preocupe, todo mundo já passou por isso. E quando eu digo, não vai dar certo, está demorando muito, as pessoas estão desacreditando de mim, porque muita gente olhou para Josué, falou: e agora? Ei, Josué, agora é contigo. Aí alguém pergunta: será que ele vai dar conta? Será que ele vai conseguir? Será que ele está preparado para assumir o que Moisés começou? Aí começa a bater o medo em Josué, as suas estruturas. Josué começa a lembrar de ver Moisés de frente para uma... as experiências que Moisés teve. Imagine Moisés, 3 milhões de hebreus, reclamando, murmurando na cabeça de um só homem. Josué diz: eu não estou preparado para isso. O povo é complicado. O povo é complicado. Lidar com o ser humano é a pior coisa, difícil. Acorda bem de mau humor, um dia está contigo, no outro está, é difícil. Eu não vou conseguir. Josué começa a ficar preocupado. O medo bate no seu coração. E como todo mundo pensa em desistir, quem nunca pensou em desistir? Eu já pensei em desistir. Eu já pensei em parar. Eu já pensei em abandonar. Eu já pensei. Confesso que eu já pensei sim. Depois de tantas lutas na minha vida, eu pensei. E com o pensamento eu errei. E não errei pouco, eu errei muito. Muito, Fabrício. Eu acho que eu mais errei na vida do que acertei. Às vezes eu errei tentando acertar. Não importa, porque a vida é feita de erros e acertos. Errar não é vergonha. Para as pessoas te apontar é muito fácil. Mas entenda uma coisa: quem erra mais sempre vai estar na frente das pessoas que não tentam. Porque errar faz parte da vida. Errar faz parte da experiência. Quantos erros que eu não cometi, quantas coisas erradas que eu não fiz. Às vezes tentando beneficiar-me a mim, às vezes tentando ajudar, às vezes fazendo as duas coisas junto. Mas enfim, eu tentei. E o problema de tudo é quando dá errado. Quando dá errado, acontece algumas coisas. O problema é com você, o problema é onde você mora, e o problema é quem você conhece.
Tem muita gente que sai do seu país e vem para cá. Aí quando chega aqui fica pensando, não deu certo. E se eu voltar? Se eu voltar, tantos anos jogado fora da minha vida, como é que faz? E o que vão falar de mim? E não sei o que lá. Porque às vezes a gente sai de um outro país para cá, as pessoas constroem um monte de imagem. Não constrói ou não constrói? Ah, tá rico, tá milionário, não fala comigo e tá não sei o que lá. E você aqui falando, não é assim que funciona. Para mim conquistar alguma coisa eu tenho que trabalhar muito. Vocês acham que eu chego lá e o dinheiro vai caindo? As pessoas sempre pensam isso. Porque ninguém está na sua pele. Por isso que Josué, ele tem medo e ele pensa em desistir. Pastor, mas como assim? Ele é Josué, um grande guerreiro. Da mesma forma que Elias, o homem que fez fogo cair do céu. Um belo dia, num ribeiro, ele, no ápice da sua depressão, ele diz: Senhor, eu prefiro a morte, eu quero morrer. Eu não aguento mais. Por quê? Porque o ser humano é assim. Só tem uma maneira de você se permanecer de pé. É debaixo das mãos poderosas de Deus. Não permita que ninguém te influencie negativamente. Não permita que o mundo entre dentro da sua casa. Seja uma pessoa moderna, mas não seja mundano ou mundana. Se entregue de verdade, corpo e alma para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus morreu na cruz do Calvário por você, para que você tenha uma vida e a tenha abundância. Vão tentar te confrontar, te confundir, te humilhar. Vão tentar tirar o teu sorriso, porque existem pessoas que são especialistas em magoar as outras. Existem pessoas que têm o prazer de te dar mal notícia. Existem pessoas que têm o prazer de te contar notícias ruins. Eu estava ouvindo esses dias uma história de um rapaz que realizou o sonho dele, comprou o carro, foi no melhor amigo e falou: olha, eu acabei de comprar meu carro, olha que coisa linda. O amigo falou: poxa, mas esse motor não é bom e essa cor branca não é boa, quando você for vender não vai dar certo. Mas ele acabou de comprar o carro. Ele falou: cara, eu não estou nem pensando em vender o carro, está zero. Por quê? Custe o que custar. Não permita que o diabo nunca crie morada na sua mente. Vida vai te mostrar isso. Deus sempre vai colocar um Moisés na tua vida para te ensinar. Deus sempre vai te trazer para um ambiente espiritual certo. Deus sempre vai abrir a sua mente. Deus sempre vai quebrar essas crenças limitantes que implantaram no seu subconsciente. Porque o Espírito Santo, ele se movimenta naquele que tem a graça. O Espírito Santo se movimenta naquele que se humilha, que se entrega. Naquele que se entrega no caminho do Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele falar. O mundo pode falar que não vai dar certo, o mundo pode te confrontar, mas maior é o que está na tua vida, na tua casa, no meio da tua família, do que o que está lá fora. Te revelas a mim. E aí, pastor, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Josué com medo, inseguro, fraco, fragilizado da vida, viu aquele peso nas suas costas, e ele falou: eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, hein, Sônia? Eu não vou conseguir. Para mim não é. Fazer o que Moisés fez? Não vou, não, de jeito nenhum. O irmão o traiu, a irmã levantou falso testemunho contra ele. Os que estavam mais próximos: eu não vou dar conta. Aí Deus disse para ele: rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Da mesma forma que eu fui com ele, eu vou ser com você. Eu não vou te desamparar. Eu não vou te abandonar. A mesma autoridade que eu dei para ele, eu estou dando para você. Ou você se esqueceu? De que, Senhor? Que antes de Moisés morrer, eu mandei ele colocar a mão sobre a tua cabeça. E naquele dia que ele orou por você, o meu espírito entrou dentro de você. A minha graça está dentro de você. Ou seja, você não saiu de lá para morrer aqui. Você não saiu de lá para ser envergonhado aqui. É só uma questão de tempo para Deus manifestar na tua vida o que Ele quer fazer. Mas como é que vai acontecer, pastor? Não se preocupe. É só uma questão de tempo. Como assim? Você não está vindo nos cultos? Daqui a pouco você vai criar um relacionamento com o Espírito Santo. Daqui a pouco você vai um pouquinho mais fundo na profundidade da graça de Deus.
Daqui a pouco Deus vai começar a revelar para você o que Ele quer fazer na tua vida. Não se preocupe, as pessoas ruins Deus vai tirar, mas Ele tira, mas Ele também coloca, Ele acrescenta, Ele duplica, Ele dá graça, dá conhecimento, dá sabedoria, dá sustentabilidade. Fica de pé comigo. Rabando calabasúria, rebando candora bagaçara, bandora calabasúria. Repoto canta la baixara bandaragassúbia, rabandora calabasuri canta la bassábia, retocanto mene canta la bassúria, rapata la bassuri canta ragassúbia. O ambiente é espiritual, o ambiente é espiritual, a graça é espiritual. Retopecai. Levanta a mão da glória, levanta a mão da aleluia, levanta a mão, fale língua, levanta a mão, fale língua. Quem tem língua, fale língua. Rapatore pantoreca, rachou e cantora basúria. Ah, meu Deus do céu. E o medo? O medo? O medo sempre vai estar do lado da sua cama. E o medo sempre vai dizer que você não vai conseguir. E o medo sempre vai tentar acabar com o teu sonho, com a tua promessa. Mas diga pro medo: o meu Deus é forte, o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso. Eu estou todo arrepiado aqui, ah, meu Pai é cantora batura, canta la basúria. Sinta a presença, sinta a presença, sinta a presença, sinta a presença. Ah, meu Pai, sinta a presença, sinta a presença. Receba, receba, receba. Escute isso. Aquele medo, aquela insegurança que ele estava. Depois que Deus começa a falar com Josué, pensa comigo agora. Do nada a sua pedra começa a tremer um pouco. Ele começa a sentir um pouco de arrepio nas costas. Ele diz: o que é isso, Josué? Eu só estou te lembrando que a minha graça está sobre você. Rabandorabagassúria. Sabe por que você está de pé? Porque Deus está contigo. Sabe por que você não desistiu? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Sabe por que você não parou? Aratocalabassúbia, repantorangalabasúbia. Sabe aquele sentimento que às vezes lá no teu coração começa a arder? É o Espírito Santo querendo falar com você. É Deus querendo se revelar para você. Ai, meu Pai, eu estou sentindo Ele aqui. O Deus de Israel já está aqui dentro da casa. Deus está aqui dentro da casa. Deus está aqui dentro da casa. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Sinta Ele aí. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Sinta Ele aí. Eu vou orar. Sinta o Espírito Santo. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado agora. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Ah, meu Pai. Seja renovado. Alabatura. Alabatura. Seja batizado com o Espírito Santo. Receba o batismo com o Espírito Santo nesta manhã. Aratocalabassúria. Recomandando a ceia. Aratocalabassúria. Era poder canturia sébia. Raturicando a labassai. Racaiocando a labassai. Sinta Ele aí, sinta Ele aí, sinta Ele aí. Aleluia.